olha lá, o que é que tu achas sobre isto, Sara? O que é que foi? Diz lá, diz lá o que é que tu achas sobre isto. António, Lá estás tu. estás doido? Eu vou ser cancelada. Diz lá, Sara, o que é que tu achas sobre isto? António, diz tu que eu não posso. Olá, Sara. Olá, António. Como é que está a minha querida? Está boa? Olha, na verdade não. Opa, what's up? What's going on, babes? Sim, devo dizer que estou explosiva. Explosiva tipo uma bomba atómica? Tipo uma bomba de fogo. Então porquê? Então, porque esta semana estava a cozinhar e o meu fogão explodiu. Caraca, pois foi. É verdade. Conta lá os detalhes. Não há detalhes, era só Explodiu isto. só. Calma. Mas... Eu estava a cozinhar e depois fui lavar a louça e de repente ouvi assim, BUM! Ok. E ardeu. E Porque tu ardeu. tens um... Aqueles são 4 bocas, não é? 2 bocas são elétricas e 2 bocas é gás, correto? Isso. E tu já andavas a achar há algum tempo, porque tu estás a viver num bunker. Quem não sabe, tu vives num bunker da Guerra Mundial e o bunker tem gás. E tu já andavas a sentir há algum tempo cheiro a gás, correto? Sim. Que até se supõe agora que é a razão das tuas dores de cabeça. Sim, porque eu andei com fortes enxaquecas. Então o que é que tens a dizer a culpares-me a mim? António, estou com dores de cabeça por tua causa. Afinal é o gás. Exato, tu dás-me cabo da cabeça. Pronto, e aquela porcaria explodiu, mas podia ter sido perigosíssimo e tu assustaste, não foi? É verdade, eu tenho um susto de morte e devo dizer o quê? Isto tem porque eu tinha um objetivo com isto, que é passar uma mensagem que é toda a gente deveria ter um extintor em casa. Boa e dica. eu não tenho um extintor em casa. Sim. E no momento em que se dá a explosão, eu fiquei de género, ok, estou lixada, o que é que eu vou fazer agora? Porque ardeu. Sim, foi tipo uma labareda a sair por baixo do fogão, ou seja, no armário. E eu não tinha extintor, pensei nisso, mas não tinha forma de apagar. E o meu reflexo foi fechar a passagem do gás na parede. E felizmente o fogo diluiu-se e nada aconteceu e ficou tudo bem. Mas caso eu tivesse alguma coisa mais explosiva perto do fogão naquele momento, eu estava tramada. Portanto, malta, lição de moral. Por mim, por vocês, pela vossa saúde. Acho que toda a gente deveria mesmo ter um extintor e renovar todos os anos porque tem validade os extintores. Portanto, super importante. E se as pessoas quiserem contribuir para um fogão novo, devem mandar MBA para que número? Então, mandem mensagem no Instagram e nós partilhamos os detalhes. Nós não, porque eu não tenho nada a ver com a pobreza da tua casa, percebes? Mas tens a ver com o Instagram, então. Tenho, mandem para o meu pessoal, o dinheiro que quiserem mandar para a Sara e eu faço questão que chegue lá meio cêntimo. E tenho a certeza que tu farias mesmo que chegasse cá. Diz-me uma coisa, tu és uma menina de gomas? Gostas de gomas? Adoro. E quais é que são as tuas favoritas? É aquelas mais docinhas ou é aquelas mais acídicas? É o quê? Todas. Fixe. Muito fácil falar comigo. Muito fácil. Quando o assunto é comida, o que é que tu gostas de tudo? Certo, mas é que, por exemplo, eu sou um apaixonado por gomas e eu tenho as minhas gomas favoritas. Vou-te dizer, sabes aqueles pauzinhos enormes que parecem borracha? Hã? Sim, os pauzinhos ácidos. Não tem que ser ácidos. São aqueles mesmo grossos, grandes, que lá dentro têm cores diferentes. Normalmente, imagina, o de Coca-Cola é castanho cá fora, mas lá dentro é verde. São os tubinhos. Eu gosto bué desses tubinhos. Porque o que é que eu gosto nas gomas? Eu gosto do facto de serem coisas difíceis de roer. Aquelas gomas molzinhas, não tenho interesse nenhum. No goma mole não quero. Goma dura, que custa a roer. Comprar um ossinho de cão. Um ossinho. Entreteste, passas uma tarde bem passada. Podia ser, mas sabes porque é que eu estava a falar de gomas? Porque gomas é a minha paixão desde criança. E eu acho que um episódio sobre a nossa juventude, não é juventude, sobre a nossa criantude, quando éramos crianças, ou infância, sim, esqueci-me dessa palavra, seria um tema bastante interessante. Até porque a tua infância foi em Silveira Escura. Silva Escura. A Silva Escura, sim. Uma cidade que, quem não sabe, fica ali como ninguém vai lá. Eu nem sei se é uma cidade, na realidade. Na realidade é uma vila. São 3 árvores. Mas há uma coisa importante em Silva Escura que muita gente conhece. Que é um canil. Há um canil em Silva Escura. E pronto, tinha que trazer a tristeza. Portanto, se quiserem treinar os vossos cães, já ouvi falar muito bem do canil de Silva Escura. É um canil. Pensava que estava a falar, imagina um centro onde metiam os cães para adoção. Não. É um centro canino. Pois, não deve ser um canil. Se calhar não é um canil, não é? Sim. Anyway, como é que foi a tua infância? Foi uma infância fixe? O que é que tu te lembras da tua infância? Por exemplo, brincadeiras e traumas. Tens algum? Eu
Deixa-me só explicar às pessoas porque é que eu estou magriça. Hã? Então, eu e o António, como normal, alinhámos o que era o tema deste episódio. E vamos pondo tipo tópicos de coisas que queremos falar. E o título de um conjunto de tópicos... Isto é um título! Um dos títulos que eu lhe enviei por WhatsApp, porque era para ele se orientar e não perder tanto fio à meada, é Brincadeiras e Traumas. E então... Eu achava que era o tópico. Então, a forma dele introduzir o tema foi mesmo assim a ferros. Não, eu vou-te explicar a cena. A minha preocupação era fazer passagens, e eu acho que fiz 2 passagens brutais, que foi Foi boa. Primeiro, começaste o episódio a tentar matar o clima, a falar de tristeza. Logo, matar tumba. O clima? Eu aqueci bué o episódio, ficou bué escaldante. Ficou escaldante, explosivo. Mas é assim, eu estou aqui a tentar fazer amor com os nossos ouvintes, tipo, estou a tentar fazer um flerte. Estou a tentar dar aquele beijo no pescoço para depois tirar a camisolinha. Sabes o que é que eu estou a tentar fazer? Não, desculpa, tu saltaste completamente os preliminares. Depois do... Ok, deste o beijo no pescoço, mas a seguir pumbas. Não, eu estou a tentar, mas eu não sei. Eu estou a tentar, mas eu não sabia. Por exemplo, eu tentei do género. Eu não sei que gomas. Primeiro foi a tristeza. Limpei as lágrimas, tentei fazer um GoFundMe passar e depois disse assim: mas espera aí, como é que eu passo agora para as crianças? Já sei. Faço a questão das gomas. Pau. Crianças. Foi um rápido. Chegamos às crianças. Estava a começar em freestyle quando a minha cabeça diz assim: não vais em freestyle. Olha para o tópico. E a primeira merda que eu li foi brincadeira e traumas infantis. Entre aspas. Realmente por isso é que está entre aspas. Não entre asteriscos, desculpa. Anyway, tive, Sara, brincadeiras perigosas que pareciam normais. E sempre saltar muros apanhadas no meio da estrada, etc. O que é que tens a dizer? Ai, muito bom. Bem, vamos focar então no nosso tema. Vamos começar pelas brincadeiras da infância. Eu tive uma infância muito... old school, ou seja, estava sempre na rua, estávamos sempre na rua e aquilo que eu chamo de bolsa, ok? Ui? Bolsa. Ui, quem é essa pessoa? Andavas a brincar com essa pessoa? A tua mãe sempre disse, não andes com mais companhias. Tu não sabes o que é uma bolsa? Primeiro que tudo. Estás a gozar? Não, Sara, as expressões que tu... Por exemplo, isto ainda é uma ideia... O que é que eu aprendi ontem? Isto é uma ideia ainda peregrina. Sim. Como caralho, tu dizes com cada expressão que eu acho que tu inventas. Uma ideia, por acaso eu curti a expressão ideia peregrina. E agora tu dizes, andavas a brincar à bossa. O que é a bossa, bro? Na bolsa. Não é na bolsa. O que é essa merda? É um texto. Tu cozinhas com a bossa e com o texto. Ora diz lá tu. Bossa. Não é bossa, é bolsa. Bossa. Bolsa. Vai-te foder. Diz isso sem sotaque. Fofo, não existe outra forma de dizer é bolsa. Não, o teu é nortenho. Não, é a louça e a bolsa. Bolsa. Então, agora que podia já ter dito que era isso. Eu também, quando era puto, tinha uma empregada à bolsa que ajudava muito lá em casa. Vai logo. Este episódio não vai acabar nunca na vida. Uma bolsa é a mata, é a floresta, é a bolsa. É para o meio do mato. Porquê que não disseste floresta? Porque, ou mato? Não havia floresta, era a bolsa. Nós íamos para o meio da bolsa brincar. Bolsa normalmente eu acho que já sei o que é que estás a falar. Aquilo não é bem floresta, é quando tu tens tipo um lavradio. O que é um lavradio? Não sabes um lavradio com potasse? O que é isso? Ui, afinal tu é que não sabes. Um lavradio com potasse. O que é um lavradinho com potasse? É um copo d'água. Quando tu tens um lavradio com potasse e metes a esfera da passa... tu estás a inventar, isso não existe. Vai-te foder. Também consigo não, mas eu estou a falar sério. A bolsa é tipo uma mata, estás a ver? É onde se apanha pulgas. Aqui no norte existe bué bolsas por todo lado. Muitas matas, florestas, tipo... Imagina, um campo cheio de eucaliptos e de fetos e de silvas. Fetos? Bro, tu tens fetos na bolsa? E tu dizes que a tua infância foi fixe? A tua infância deve ter sido a maior merda de sempre. Deve ter sido numa clínica de aborção. De abortion. De abortos. De abortos. Aborto. Uou, este episódio... estou a precisar de banhar. Este episódio está na mortos. Ai, que horror. Por onde isto está? Bora focar. Hoje eu sou a pessoa encarregue de manter isto on topic. Meu puto, curtes gomas? Diz-me uma cena. Gostas de gomas, não gostas? A tua infância
Foi a brincar aonde? Com quem? Na bolsa, meu. Puta que pariu. Já percebi que é na bolsa. Vais continuar a falar da bolsa? Pronto, então vou avançar. Basicamente, eu tenho 3 tios da minha idade, mais ou menos da minha idade, que são como se fossem meus irmãos. E eu cresci com eles em casa dos meus avós, que é ao lado de uma bolsa, e nós estávamos sempre metidos no meio da bolsa a brincar. Imagina, fizemos uma cabana na bolsa, íamos... e essa bolsa dá para uma autoestrada. Tipo, isto era uma brincadeira bué má. Isto é horrível o que eu vou dizer. Ok. Será que eu posso... Isto é horrível. Se calhar não vou dizer isto. Agora é um bocado tarde, diz. Eu era uma criança, ok? Já não posso ser condenada por isto. E eu super que condeno isto. Mas nós éramos crianças. Nós não tínhamos noção do impacto das coisas. Tu atiravas pedras aos carros? Mas eram pequeninas. Tu atiravas pedras aos carros? Nós fazíamos... Pera. Sabes quem é o Grilo? O Grilo disse num podcast que atropelou alguém. Eu estou a pensar nisso, eu estava-me a lembrar. É só para salientar que eu não padeço da mesma... eu não padeço da mesma opinião que a minha colega. Nós éramos crianças e chegamos a fazer isso, ok? Pronto, chegamos a fazer isso. Acho que é muito errado, mas nós não tínhamos noção. Éramos muito pequenos. E o pessoal não vos Quando via? eu digo pequenos, éramos mesmo super pequenos. Nós devíamos ter 7, 8 anos, ok? E deixávamos... Pois, essa é a cena boa da infância. É que a cena da infância era brincar na estrada, não era? Era tranquilo, porque... E é isso que eu acho... se calhar não devia ter dito isto, não é? Agora as pessoas vão me julgar imenso e vão achar que eu sou uma pessoa. Ao menos ainda não disseste aquela coisa de matar passarinhos, não é? Porque há crianças... Não fazia isso. Há crianças que matiam passarinhos. Mas olha uma coisa, eu tenho um feeling, eu não te conheço, não conheci na tua infância, que tu eras um bocadinho Maria Rapaz, não és? Muito, sim. Sim, especialmente nos pés, eras muito rapaz nos pés. Mas... Que piada. Desculpa, Sara Rapaz. Não, mas eu era super Maria Rapaz, estava sempre a jogar à bola, jogava muito com o Marco, e em casa partia os vasos à minha mãe e à vizinha da minha mãe, que se chateava um bocado e dizia que eu era uma Maria Rapaz. E havia uma brincadeira que eu adorava fazer, e lembro-me perfeitamente, que era, ao lado da bolsa, tinha um campo de cultivo de um dos lavradores lá da aldeia. Da aldeia, que não é aldeia, aquilo também não é cidade, pronto, whatever, de São Pedro Fins, ok? Tinha um campo de milho. E depois deles cortarem o milho, ficavam tipo as canas de milho para aí com cerca de 1 metro, 1,5 metro, que ficavam a secar no campo para depois na season seguinte saírem, servir de alimento para os animais. Certo. E voltarem a semear, ou a cultivar, ou sei lá como é que se diz. E então, quando as canas estavam nessa altura lá a secar, uma das brincadeiras preferidas que tínhamos era ir para o meio do campo, brincar, tipo, às lutas. Estás a ver? Como se fosse, tipo, não eras Power Rangers, mas whatever. Esgrima, tipo esgrima. Eu já sei o que quer dizer, não é Power Rangers, Star Wars. Era lutar com as canas e ganhava... Star Wars, não é? Não, eu nunca eu tinha lá visto Star Wars e eu vi era os Power Rangers, que adorava os Power Rangers. Qual é que era o teu favorito? A cor-de-rosa. O meu favorito era o preto, que aparecia de vez em quando. E houve uma fase, tipo, eu sou do tempo do Power Rangers, só tinha 2 cores, preto e branco, rosa e branco, amarelo e branco, não é? Tipo, o comum. Mas houve uma fase em que o preto já vinha tipo dourado e depois aparecia um branco dourado e preto, acho eu. E eu curtia bué esses gajos, curtia mesmo bué, era o que eu queria ser. Pois, toda a gente tinha o seu Power Ranger e cada um... Eu gostava muito de brincar aos Power Rangers, também gostava de brincar com eu não sei como é que se brincava aos Power Rangers. Era as lutas. Pois, eu não brincava muito às lutas, acho eu. Na minha infância não me recordo de grandes brincadeiras. Não me recordo de grandes brincadeiras. Não brincavas? Como assim? Lembro-me de brincar com bonecos. É assim, eu nunca fui uma pessoa de... andava de bicicleta, mas também não dava muito. Não te esqueças que eu sou menino da cidade, não é? Cidade. Eu também andava bué de bicicleta. Mas tu não andavas no centro do Porto. Eu estava no centro de Lisboa, não era muito longe. Mas ia muito ao jardim zoológico. A minha mãe levava muito ao jardim zoológico. Agora, brincar com amigos, é assim, eu tinha irmãos, mas não brincávamos juntos. Eu e o meu irmão Zé não brincávamos juntos, pelo menos é a ideia que eu tenho. Eu tinha bué de Action Mans, brincava bué com os Action Mans. Cheguei a ter uma Barbie, também cheguei a brincar com a Barbie, como eu já disse noutro episódio. Mas tipo, descer e brincar com outros meninos, nunca fiz isso.
Que engraçado. Olha, eu lembro-me de, numa das casas em que vivi com os meus pais, de marcar com uma miúda vizinha e depois eu ficava lixada. Porque imagina, nós marcávamos a uma determinada hora e eu punha o despertador a tocar, que era aqueles despertadores de mesinha de cabeceira, sabes? Com as letras vermelhas. Sim, sim. Pronto, eu punha o despertador a tocar. Nós queríamos acordar cedo para brincar cedo, para aproveitarmos o dia, não é? Yeah. E depois eu ficava cá fora à porta dela, à espera dela, que adormecia e nunca mais vinha. E eu ficava a apanhar a ganda seca. E isso era o quê? Era na casa ao lado ou tinhas que andar ainda um bocado? Não, era na casa ao lado. Então não batias à porta? Batia, mas tipo, ela está a dormir ainda. Então acorde-a. Pois, lembro-me disso, por acaso. Então tu eras tipo a vizinha chata. Não era vizinha chata, eu era brincalhona. Tu eras a vizinha que estava a bater às 6h30 da manhã e dizia, quer brincar? Olha. Pode ser. Tu fazes, eu faço uma boa voz de criança, tu fazes boa voz de criança? Não. Eu sou menino bem pequenino, eu gosto de brincar com a filhinha. Ai, meu Deus do céu. Eu sou bem pequenino, eu gosto de comer gomas. Mas isso é cringe, António. Bem. Outra cena que eu brincava bem miúda era às professoras. Tipo, eu quando era miúda queria bué ser professora, era o meu sonho. Queria ser professora quando crescesse. Então eu punha todos os meus bonecos em cima da cama e dava grandes aulas. Ganda seca. Aos bonecos. E depois aulas era de tipo quê? género. Aulas da matéria que eu dava. Imagina, no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro, ou no quarto, eu aprendia a matéria na escola e depois vinha ensinar os meus alunos para casa. Por isso é que tu eras boa aluna. Porque tu revias a matéria com os teus outros alunos. E depois pegava nos livros dos anos anteriores e fazia os exercícios com eles. Mas por isso é que tu se calhar eras boa aluna. Tinhas boas notas, não tinhas? Sempre fui boa. Nunca tipo fui muito boa. Se era 5, eras o quê? 4. Média de 4. 4? Tinhas negas? Só tive uma nega. Espera aí. Na minha vida. Caraca, tiveste só uma nega a vida toda? E aí foi bem injusto. Eu tive nega a educação visual porque a Tatiana não parava de meter conversa comigo e a professora disse que para nos castigar às duas, que era porque eu não lhe podia responder, ela é que se metia comigo. Mas como a Tatiana tinha muitas negativas e se tivesse mais uma negativa reprovava, ela deu-me negativa a mim. E eu é que era chateada por ela, que ela é que falava com toda a gente. Queres dizer, agora está-me a vir bué de questões, tipo a minha infância está-me a vir ao de cima. Bora. Em forma de pergunta, mas eu depois também vou, que é do género. Existe alguma professora que tu gostavas de insultar? Lembrei-me dessa aí. Querias insultar? Tipo, se a visses agora na rua, mandavas a mulher e ia mais... Não. Há uma. Sabes que eu levei porrada na escola de um professor, de uma professora. Mas tu também devias ser difícil de controlar. Tive as minhas fases. Posso dizer que depende da aula. Eu nunca... Sabes quando tu dizes que tiveste bons 4? Tipo, eu tive exatamente igual, mas a 2. A tua média era de 2? A minha média não era de 2 por pena, a minha média era 3. Mas realisticamente é do género. Não há um ano da minha vida, desde o 4º ano, incluindo o 4º ano, que eu não tivesse para chumbar. A sério? 4º, 5º, tudo para chumbar. Estava sempre para chumbar. Eu não. Isso só não me chumbavam por pena e chumbaram-me no 8º ano, que é um ano que normalmente ninguém chumba. Fiz os melhores amigos da minha vida. Gostei muito de ter chumbado, foi das melhores coisas que me aconteceu. Até porque eu acho que a minha maturidade sempre foi mais atrasada do que a minha idade. Por exemplo, eu agora estou a chegar ali à maturidade dos 16, 17, sabes? Daqui a nada já posso conduzir. Mas eu sempre fui. O meu crescimento sempre... Aliás, eu sempre fui uma pessoa extremamente... Eu acho que tenho um bom desenvolvimento do quociente emocional, mas não tão bom a nível de inteligência de livros. Eu sou muito esperto. Mas, a nível de ler, estudar, esquece. Não dava comigo. Não dava mesmo comigo. Então eu sempre tive para chumbar. Até que a professora de inglês prometeu-me dar-me positiva só para eu passar o ano e depois não me deu. E o meu pai ligou-lhe e ela explicou, ele ia ter tão mais outras negativas que era irrelevante, ele já ia chumbar. Pronto, isto para dizer o quê? Eu portava-me bem. Agora, imagina, o meu cardio nunca foi o meu forte, cardio. Eu sou uma pessoa muito mais de músculo. Significa o quê? Nas aulas de educação física, que era para correr, eu escondia-me atrás da primeira árvore que encontrava e saía na última volta. Agora, onde é que está a parte que não é correta? Por isso é que tu nunca vais a CrossFit comigo, não é? Nunca me ando a apanhar no CrossFit, esquece. Agora, onde é que é a parte que se calhar eu não era muito correto? É que se calhar na última volta eu não devia sair em primeiro lugar.
Eu esperava para a última volta e vinha em primeiro lugar ao segundo. Ai, tu querias ganhar? Não é isso, tu não estás a entender. Eu nunca fui competitivo. Eu se ficasse em último, estava tranquilo. Estou bué da bem com a ideia. Sim. Mas eu não pensava. Eu simplesmente era de género, mano, eu não vou correr. Primeira árvore, escondia-me. A turma toda passava por mim bué da vez, a rir-se. E depois havia um gajo que vinha e dizia, é a última volta. Não, é a penúltima volta. Então quando eu vinha o gajo a vir, eu levantava-me e começava a correr para acompanhá-los. Só que na minha cabeça de puto, eu não pensava de género, António, obviamente não vai ser o que venceu a corrida. E acabava em primeiro ou segundo lugar. O pessoal ficava fedido comigo, não é? O pessoal que tinha corrido bué ficava bué da fedido. Devias ter ficado lá no meio para não dar nas vistas. Podia, ou em último lugar e estava tudo bem, porque a minha cena era não querer correr. Mas pronto, não tive muito correto. Também houve uma vez que atirei um banco, se calhar, de um terceiro andar e não disse que fui eu e a turma ficou de castigo. E eu, como estava chumbado a matemática, fiquei em casa a dormir e eles ficaram sem intervalo e ligaram-me todos fedidos. Também pode ter acontecido, não digo que não. Ai meu Deus, nós vamos. Olhem, é assim, isto era tudo pessoas inconscientes. Epá, muito, muito inconsciente. Quer dizer, se calhar, depois de um episódio que eu disse que conduzi bêbado da semana passada, se calhar a minha consciência ainda. Pessoal, eu vou explicar. Eu preciso de mais uns aninhos para entrar nos eixos. Isto está a ir ao sítio, eu prometo. Só preciso de um bocadinho mais de paciência. E vocês são agora família extensa, por isso apoiem um gajo que um gajo vai chegar lá. Mas para estar on topic e voltando aqui ao ponto que eu já dispersei e peço imensa desculpa, mas agora vou falar um bocadinho assim, um bocadinho ativo aqui de Lisboa. Houve uma vez. E eu juro-te que não tive, a culpa não foi minha. A aula tinha terminado, os alunos levantaram-se, a campainha tocou e a professora disse, ninguém sai, António, venha cá. Eu fui ao quadro e juro-te, ela abre o braço e dá-me uma puta de uma safadona na cara, que a minha cara rodou toda. Mas porquê? Eu olhei para ela e disse, o que é que eu fiz? Tu sabes, vai-te sentar. Então eu fui-me sentar, depois saímos todos, tipo, fui sentar para nada. Liguei ao meu pai. Olha pai, acabei de levar uma bufetada, mas nem sei dizer porquê. E o meu pai, eu não mentia, por isso ele não ia dizer, não, acho que ter feito qualquer coisa. Ele veio à escola, falou com ela. E a explicação que lhe deram foi, pedimos imensa desculpa, ela está a passar, a irmã dela está com cancro e ela está a passar uma fase muito má, então, não sei, pronto, o António deve ter feito qualquer coisinha nada de especial e foi a revolta. Então não é que no outro dia eu estava num café, estava a comer o meu cafezinho e via bacana e veio-me uma raiva interior. Ela olhou para mim, eu olhei para ela, eu tive a decência de olhar para o lado e ela depois também ignorou, mas deu-me uma vontade de me levantar e mandar-lhe uma puta. Isso é que eu estava a perguntar, se tu não tinhas, ou seja, há professores que eu gostei muito, há outros que eu criei um pó. Tive professores que gostei muito, mas não houve, eu não guardo assim grandes... Não? Não. E houve algum que fez mesmo a mudança na tua vida? Ou não? Às vezes há um professor ou outro, não é? Há professores que me marcaram isso, que eu gostava muito deles, mas assim que eu odiasse de mim. Não, estava a dizer na positiva agora, do género, mas esses que te marcaram foi porque a tua ambição era ser professora e tu de género, se eu for uma professora quer ser igual a eles, ou foi mesmo como humano? Gostava deles, nem me lembro bem do motivo, explicavam bem, eram interessantes, faziam tudo parecer. Lembro-me que a minha professora da primária, a professora Lourdes, era um amor, era mesmo querida, adorava. Ok. Depois tive professores ao longo dos anos que eram muito bons, alguns, e que me faziam gostar por exemplo, história. Nunca gostei de história. Nunca. Tipo, já falei aqui na cena das viagens, acho eu, de que se for para ver Pedregulhos ao Alto, não me convidem porque eu não quero saber. Imagina, a história não é bem uma coisa que me cative. Percebo. Se for para ir para um museu de arte, olhar para quadros, convidem-me, eu vou adorar e vou ficar lá horas e não me vou cansar. Sim. Cada um tem os seus interesses, não é? História não é mesmo a minha cena. Mas eu tive um professor de história que adorei, que era o professor Joaquim. Gostava muito dele. E ele fez-te aprender melhor? Fez-me aprender melhor porque ele fazia a história parecer interessante e eu até ficava com vontade de... Foi o ano em que tirei melhores notas de história, por exemplo. Que engraçado. Estás a ver como um professor faz a diferença? Totalmente. Eu lembro-me que tive uma professora de inglês que era muito má, que até tinha um sotaque péssimo de inglês. E eu achava que não gostava de inglês. Até ter trocado de professora e passei a gostar de inglês. Afinal não gostavas era dela. Nem era não gostar dela, não tinha nada contra ela, só que eram mesmo chatas as aulas, eram muito aborrecidas. Eu tive um professor de educação física que também era como é que se diz? O professor encarregado de turma, era assim que se dizia?
Diretor de turma. Diretor de turma, pronto, que era muito querido, era o professor Hugo Canela. Opa, eu acho que até a maior parte das pessoas que o conhecer, que ouvem este podcast, que se o conhecerem, vai concordar comigo, é uma pessoa fantástica, gosto mesmo bué dele. E encontrei-o há 3 anos, talvez na Sport Zone, por coincidência, ficámos a falar 1h30, quase 2. Vê lá tu. Foi muito fixe, ele é muito boa pessoa. Falar de quê? Eu digo, senta-te aí que eu vou te dizer o que é que tivemos a falar. Não, deixa lá. Tivemos a falar um pouco. Ele era jogador do Sporting de handball, então tivemos a falar de. Ele tentou fazer depois carreira, acho que teve uma oferta para ir para fora de Portugal, não foi? Tivemos a falar de ter estado fora de Portugal, foi muito fixe. Mas, voltando aqui, eu agora ia ler outro tópico. Uma das coisas que eu me lembro da minha juventude era não ter. Da minha juventude, não, da minha criantude, era não ter de me preocupar com comida. Infância. Que é uma coisa. Não é criantude. Eu quero dizer criantude, está bem? É a minha nova cena. Foda-se, será que eu tive mais notas da vida toda porque era disléxico? Eu acho que tu és disléxico. Então no último episódio eram os coletes à bala de prova? Oh, mas ouve lá, mãe. Eu não tenho culpa. Ai, tchua, não és mãe. Tia. Não é tia. Aí é a minha morta. Não, eu acho que não sou disléxico. Eu acho que sou distraído. És um cérebro genial, incompreendido. Desculpa, eu sou distraído. Okay. Eu na realidade nunca tive quando estive a namorar, nunca tive com outras mulheres. Eu é que as confundi, porque eu era bem distraído. Paulo António. Estava a brincar, não vou. Pois és cancelado. Bem, voltando aqui, uma das preocupações que hoje em dia eu tenho, que não tinha na minha infância, era a comida. Era ter que, por exemplo, eu estou bué dependente, eu não cozinho. Não é? Não tenho essa capacidade. Tu cozinhas, acho eu. Sim. Eu não cozinho. O que é que acontece? Se a Sónia não cozinhar, que é a senhora que vem cá à casa ajudar, se não cozinhar naquele dia porque eu tinha comida extra e a comida a acabar, eu vou ter que chamar o Bolt ou o Uber Eats ou comprar comida já pré-feita. E eu lembro-me na juventude que era uma das cenas que eu mais curtia. Hoje, olhando para trás, aliás, até digo das coisas que mais curtia. Na minha escola, no refeitório, eu ficava bué da contente. Isto, só comecei a perceber-me disto a partir do 7º ano, que era, eu podia comer sopa. Eu podia comer pão, eu podia comer um prato principal, eu tinha uma ilhazinha com saladas. Mas tu tinhas em casa uma ilha tu não com tinhas isso? Mas na escola tinha isto grátis. Na minha cabeça era grátis, o meu pai pagava, não é? Mas na minha cabeça era grátis. Tu tinhas uma ilha, eu acho que só a minha escola é que tinha uma ilha de saladas. Tinhas? Acho que não. Não? Tinhas direito a repetir, menos a sobremesa? Opa, se fosse chorar para as senhoras da cantina, sim. Yeah. Sabes que eu tinha cabelo comprido quando era puto, então as senhoras achavam que eu era menina. Então o que é que a menina quer? A sério? Aconteceu várias vezes. O que é que a menina quer? Olha, como acontece agora com o Ruben Amorim, de vez em quando. Sim. É a mesma coisa. E posso comer outra sobremesa, que era gelatina, aquela gelatina bué da manhosa. Diga o que é que a menina quer? E eu sou um menino. Ai, desculpe, quero uma gelatina. Ah, tá bem, toma. Só porque te confundiram. Não, por acaso, a comida da cantina, pá, escolas públicas, não sei se nas privadas é diferente, mas a comida... Era boa? Não. Ui, não era boa a tua? O arroz era de colar ao teto. E depois havia aqueles alunos mais rebeldes, que às vezes atiravam mesmo, faziam tipo uma como é que se diz? Catapulta? Como é que se diz? Nós chamamos isso às pessoas, são prostitutas, é assim que se diz. Não, faziam tipo uma aquelas... Estás a perceber? Uma catapulta. Pronto, não sei dizer o nome. Capatutar. Mas mandavam arroz para o teto, que era para mostrar que ele colava, de ser tão empapado. E colava? E às vezes colava, era assim. Aí eu não fazia. Não, mas a comida não era grande coisa. O que eu lembro-me assim de infância da escola de comida que era maravilhoso eram 2 coisas. Okay. Uma era os leites achocolatados grátis que haviam nas escolas, na altura era na minha escola primária, portanto nós no intervalo tínhamos todos direito a um pacotinho de leite achocolatado que até tinha desenhos infantis feitos por outras crianças. Sério? Sim, e era bué da bom. E a outra assim memória mais nostálgica que eu também adorava era na escola seguinte, ou seja, do 5º ao 9º ano, o buffet, ou sei lá, o bar da escola. Buffet. C'est français. Buffet. O bar da escola. Non. Avec moi, s'il vous plaît. Mademoiselle, viens avec moi. Je suis votre professeur. Buffet. Non, je continuais la conversation. Non, tu nécessites de pratiquer le français. S'il vous plaît, mademoiselle, parce que je vais ficar foulée. Mas, bom, continuando, no bar da escola tinha umas ferraduras de chocolate que eram bué boas. E que desapareciam logo. Portanto, no primeiro intervalo, lá ia eu com o meu cartão da escola comprar... primeiro intervalo? No primeiro intervalo. Hoje em dia, eu acho que isso já nem é permitido, não é? Por causa dos doces e da alimentação saudável. Não sei. Sabes qual é que era o meu lanche da manhã? No primeiro intervalo, que era o de meia hora? Qual? Era
um pão com chouriço, um pacote de batatas fritas daqueles pequenos Ruffles, de um sabor qualquer, tipo ketchup, e um compal de alperce. Ei, esta mistura doce salgada, era uma puta de uma alegria. Mas sim, gastava 2 euros e tal. Todas as escolas tinham as chamadas lojinhas, não é? Perto das escolas, assumo eu. Não, isto é dentro da escola, isto é o bar da escola. Nós lá, perto das nossas escolas, havia sempre uma lojinha, que era um sítio onde vendia gomas, chocolates, batatas fritas, revistas da Bravo, que nós adorávamos. Mas tu podias sair? Vocês podem sair da escola? Nós aproveitávamos as horas de maior afluência para sair sem o porteiro reparar, porque só podia sair da escola quem tinha autorização. Podias ter autorização. O nosso era o Senhor Vinagre, que era o Securitas, e não deixava ninguém sair. António, desculpa lá, não dá, não vais sair, António. Era assim. Mas imagina, quando era a hora de almoço, por exemplo, ou quando nós chegávamos, de manhã quando chegávamos, vinhamos todos na caminhoneta, não é? E tu tinhas que sair da caminhoneta e entrar na escola. Ninguém controlava se tu entravas direto na escola ou se antes saías. Então nós saíamos e íamos à lojinha. E às vezes... Os pais não levavam à escola? Não. Desculpa, os pais não levam... Como assim? Ninguém ia... António, tu és mesmo Betinho de Lisboa. Não, nas escolas públicas tu vais de autocarro. Foda-se. Não, a maior parte ia de transporte pessoal. Imagina, na primária ia sempre de carro com os pais. Igual. No secundário também, porque não tinha... Acho que não tinha autocarro. A minha mãe levava-me. E tu estás a mandar vir com o privado? Tu andavas com os teus papás? Mas Os teus pais levaram-te às costas a vida toda. Não, do quinto ao nono ano eu ia de autocarro. E adorava. Era mesmo era divertido. Na minha zona roubava-se. A Mosgueira. A minha zona era ali no Lumiar. Era o Colégio São João de Brito. E que é o melhor colégio de Portugal, não importa. Amiga, esquece, não vamos falar sobre isso. E ali a Mosgueira ao lado, os putos passavam para roubar, sabias? Então, tipo, a maneira de sair de lá para não ser roubado era com os pais. Mas imagina, naquela escola também, na minha escola também havia assaltos. Claro, aliás, lá dentro. Eu acho que já contei aqui que eles viravam-se para nós e diziam para saltarmos. Tens 20 cêntimos, arranja-me 20 cêntimos. E nós não temos. Então salta, que era para ver se ouviam as moedas. Isso vai dar bom. Eu acho que a conversa da infância é uma conversa muito extensa e nós divagámos em um bocadinho. Normal. E eu tenho uma sugestão, se me permites, para o patrocinador de hoje, que não é, mas devia ser. Gertal. A Gertal era o fornecedor da comida do refeitório da minha escola. Era a Gertal. Toda a gente conhecia. A Gertal. Comida ótima da Gertal. Aqueles croquetezinhos maravilhosos e o arroz. Por isso, o que eu quero dizer é, escolas públicas, escolas privadas, se quiserem apostar na melhor nutrição para as vossas crianças, agora fazemos publicidade na Gertal. Por isso, meus queridos, já sabem. É de pequenino que se torce o pepino. E às vezes até se torce demais. Por isso, se quiserem fazer asneiras, primeiro, falem com os vossos pais. Até para a semana. Até para a semana, malta. Beijinhos e não julguem. Éramos criança.